Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Hoje nós vamos dar sequência na nossa aula aí de geometria, né? E a aula passada nós falamos de ângulos e agora nós vamos falar de triângulos. O próprio nome diz triângulos. Pessoal, nós demos uma parada aí nas publicações das aulas porque o nosso equipamento apresentou uma falha aí. Ele estava cortando algumas aulas, inclusive a aula passada, 28, houve alguns cortes, né? Por parte do equipamento, ele teve uma falha e houve uns cortes inesperados. E nas resoluções dos exercícios, algumas demonstrações, durante a publicação nós vimos que houve um salto da passagem, né? De uma passagem do exercício para outra, sem, né? Ficou um buraco no processo de transmissão das imagens, né? Nós estávamos resolvendo a demonstração, de repente aparece já a demonstração resolvida. Não sei se isso comprometeu o entendimento por parte do público. Se comprometeu, eu peço a vocês que vocês comentem aí nos comentários, né? E a gente grava essa aula novamente. Pela análise que eu fiz do material, eu acredito que não tenha comprometido o entendimento da demonstração. Mas se comprometeu, eu peço que vocês comentem e aí a gente grava essa aula novamente, ok? Então vamos lá, alunos, né? Hoje nós vamos começar com triângulos. Nós temos alguns postulados, né? A aula vai ser baseada nesses 3 postulados aqui, simples. E em cima desses 3 postulados a gente vai construir a aula de hoje. Então vamos lá, ó. Por exemplo, o primeiro postulado seria o seguinte: duas retas cloplanares distintas, cortadas por uma terceira reta transversalmente, determinam ângulos alternos congruentes. Ângulos alternos congruentes, ângulos alternados congruentes, né? Eu vou fazer as duas retas aqui, certo? Duas retas paralelas, tá certo? Ó, vou fazer uma reta paralela aqui e vou fazer uma paralela aqui. Reta R e S paralela. R paralela a S. Maravilha? Maravilha. Aí ele está dizendo que elas são cortadas por uma transversal. Uma transversal T irá cortar as duas retas. Reta T aqui, ó, transversal. Correto? Nesse segmento, depois vocês vão entender por que eu estou fazendo primeiro essa situação de paralelismo, né? Que é uma coisa muito simples na nossa geometria aí, no nosso dia a dia. Não é muito difícil. Vocês vão entender porque nós vamos ter uma demonstração ali. Quais são os ângulos que nós temos aqui? Nós temos um ângulo aqui, outro aqui, aqui e aqui. Eu vou chamar de A, B, C, D. Vou usar letras do alfabeto. Aqui eu vou usar letras gregas. Alfa, beta, teta e gama, tá? Aqui é o alfa, ó. Pra gente diferenciar esse ponto aqui desse aqui. Maravilha? Maravilha. Fechou. Ô professor, que relação esses ângulos aqui têm um com o outro, dessas duas retas R e S paralelas cortadas por uma transversal? O que o senhor quer dizer com isso aí? Alunos, ó, esse ângulo vai ser igual a esse, tá? O ângulo A vai ser igual ao ângulo alfa, certo? O ângulo B vai ser igual ao ângulo beta, certo? Ó, mesma posição, ó. O ângulo C vai ser igual ao ângulo teta. E o ângulo D vai ser igual ao ângulo gama, certo? Qual que é o nome dessa relação? Deixa eu fazer um negocinho legal aqui, ó. Qual que é o nome dessa relação, desses 4 ângulos? Se vocês olharem a figura, vocês vão perceber que eles estão na mesma posição, ó.
Ó, o A está na mesma posição do alfa no outro ponto. Nós temos esse ponto aqui, o ponto de intersecção da reta transversal com R e de S. Vocês vão perceber que eles ficam nas mesmas posições, ó. Então eles são ângulos correspondentes. Correspondentes. Ou seja, eles se correspondem por estarem na mesma posição. Maravilha? Maravilha, legal, professor. Bacana, né? Bacana. Beleza, vamos lá. Vou usar esse espaço aqui para falar, né? Sobre essa correspondência. A outra correspondência, né? Está entre esse, tá certo? Ó, olha para esse ângulo aqui, ó, o ângulo C. Ele é oposto pelo vértice ao ângulo C, não, perdão. O ângulo A, ele é oposto ao vértice ao ângulo C, certo? Mas o A é igual a alfa, ó. O A é igual a alfa. Então eu posso dizer que o C é igual a alfa também? Sim, oposto pelo vértice, OPV, lembra das aulas anteriores? OPV A é igual a C. Então C é igual a alfa. Legal. Ah, professor, então o D vai ser igual a beta. O D aqui, ó, vai ser igual ao ângulo beta. Exatamente, olha lá, ó. C igual a alfa e D igual ao ângulo beta. Isso aqui são ângulos, ó, alternos. Veja bem, alternos, internos. Dá para ler aqui, ó, internos. Anotem aí, alunos, não tem pouco espaço. Ângulos alternos internos. A outra correspondência seria esse ângulo com esse, ó. Veja bem, o C é igual ao θ, né? Olha lá, ó, são correspondentes. Mas o C é igual ao A. Então o A é igual ao θ também, professor? Sim, o A é igual a θ. Então o B vai ter a mesma situação. O B vai ser igual ao gama. Exatamente, o B vai ser igual ao gama. Esses daí são alternos externos, porque é para fora, ó. O A está aqui fora, o θ está aqui fora, ó, né? Na parte fora do plano bissetor da reta R e fora do plano bissetor da reta S. Então, A e θ também são iguais e B e gama também são iguais, alternos externos. Anotem aí, tá? Nós temos aqui, ó, os ângulos. Eu vou escrever aqui, ó. Tá vendo esses dois aqui, ó? D e alfa serve a mesma coisa para C e para beta. A soma desses dois ângulos, ó, D mais alfa é igual a 180 graus, ó, tá? Esse aqui, mas esse é igual a 180 graus. Ah, professor, então C mais beta também é 180 graus. 180 graus. Isso aqui chama-se ângulos é um rascunho aqui, ângulos colaterais internos. Ângulos colaterais internos aqui, ó, tá? Colaterais internos, devido à soma ser 180 graus. Ô, professor, mas o senhor falou que 180 graus, a soma de dois ângulos de 180 graus são suplementares. Sim, eles são suplementares, mas na situação do postulado do paralelismo aqui é chamado de colaterais. A mesma coisa aqui. Ô, professor, então quer dizer que eu posso dizer que esse B vai ser igual a esse θ, né? Ó, lado de fora, ó, esse B mais esse θ, perdão, não vai ser igual não. Esse B aqui, ó, ele é um ângulo obtuso, mas esse θ agudo vai me dar 180. Esse ângulo A mais esse gama, o ângulo A agudo, o gama obtuso, a soma dos dois vai dar 180 também, e eu posso falar colaterais externos, exatamente, anota no papelzinho aí, B mais θ e A mais gama igual a 180 graus, então eu tenho colaterais externos. Maravilha, maravilha. Ô professor, mas por que o senhor fez toda essa questão de paralelismo aí? Porque agora nós vamos definir triângulos, tá? Triângulo, você sabe, né? O próprio nome diz tri. Eu vou fazer aqui para vocês uma reta suporte, né?
E vou marcar, dados 3 pontos, olha a definição de triângulo. A gente não precisa fazer a definição de triângulos, tá? Nos livros didáticos definem assim, ó, dado 3 pontos A, B e C no plano, correto? A união dos segmentos AB, BC e AC determina um triângulo ABC. Então, não é dados 3 pontos quaisquer, não. Dados 3 pontos quaisquer no plano não colineares. Não colineares. Não colineares. Eu vou traçar uma reta aqui, ó. Certo? E aqui eu vou dar sequência nessa aqui, ó. Para ficar semelhante a essas daqui. Não colineares. Significa não colineares? Não alinhados numa mesma reta. Certo? Senão não forma triângulo. Se estiver na mesma reta, não forma triângulos, correto? Então, essa é a definição de triângulos. A união dos 3 segmentos de reta AB com BC e AC, dos 3 pontos não colineares, determina o triângulo ABC. Correto? Maravilha? Maravilha. E aí, eu tenho aqui os ângulos internos, aqui o ângulo B, esse aqui o ângulo C e esse aqui o ângulo A. Internos, correto? São ângulos internos dentro do triângulo. Bom, primeiro postulado: a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a um ângulo raso. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é um ângulo raso. Ele está dizendo o seguinte, ó. Ele está dizendo que a soma do ângulo A mais o ângulo interno B mais o ângulo interno em C é igual a 180, é um ângulo raso, tá aqui, ó. Tá afirmando isso, certo? Prova. Vamos fazer uma demonstraçãozinha para ver que isso é verdade? E olha que eu vou usar isso aqui, ó, para demonstrar, tá? Bom, eu vou traçar uma reta. Eu quero provar que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Eu vou traçar uma reta aqui, ó, e eu vou chamar de reta R, tá? Uma reta R qualquer. Essa reta R, ela é paralela ao segmento AC, certo? Correto? Maravilha? Essa reta aqui, ó. Alunos, eu estiquei aqui um pouquinho, mas a gente consegue visualizar aqui bem, né? Ó, essa reta aqui, ó. Certo? Vamos lá. Vocês hão de convir comigo, não é? Que se essa reta é paralela a essa, esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a esse aqui. Eu vou chamar isso aqui de alfa e esse ângulo aqui eu vou chamar de beta. Certo? Vocês vão de concordar comigo que alfa mais o ângulo A mais o ângulo beta formam um ângulo raso. Ó, alfa mais o ângulo A mais o ângulo beta. Opa, letra grega não vai, chapeuzinho, tá? Forma um ângulo raso de 180. Certo? Demonstração curtinha. Beleza. Vocês vão de concordar comigo que alfa, alfa é igual a C. E beta é igual ao ângulo B, interno aqui, ó. Por quê? Eles são alternos internos. Olha lá, ó. Alternos internos aqui, ó. Certo? Alternos internos, olha lá, ó. Esse ângulo é igual a esse e esse é igual a esse. Pronto. Só substituir. No lugar do alfa, vai o ângulo C. No lugar do beta, vai o ângulo B. Eu provo que a soma dos ângulos internos é 180. Uma demonstração fácil, né? Beleza, uma demonstraçãozinha fácil, rápida. Provar aí. Traça uma paralela sobre o ponto A, o vértice A, paralela ao lado do segmento BC, né? E aí a gente consegue demonstrar. Maravilha. Joia. Em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Qualquer ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes.
Alunos, eu vou usar aquela figura lá, tá? Eu vou apagar aquela reta que eu tracei para a gente escrever ângulos externos ali. Eu usei a reta só para fazer a demonstração. Você pegou a aula e agora eu vou usar a mesma figura para a gente poder provar esse postulado aqui, tá? Vamos lá. Alunos, quem são os ângulos externos do triângulo? Aqui é o interno, A interno. Então, essa parte aqui, ó, é o que nós chamamos do ângulo A externo. Vou colocar EX, para você saber que é externo. Aqui, ó, veja bem, é o prolongamento do lado, né, relativo ao vértice, junto com o outro lado adjacente a esse lado aqui, ó. O lado adjacente, que me gera o vértice. Então, eu tenho que prolongar um dos lados dele. E com o lado adjacente eu formo o ângulo externo. Esse aqui é o C externo. E aqui eu tenho o B externo. Maravilha. O que o postulado fala? Ele fala que em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes do triângulo. Ele diz que esse ângulo aqui é a soma desses dois. E que esse aqui, o C externo, é a soma desses dois. E que o B externo é a soma desses dois aqui, ó, não adjacentes. O oposto, né? Então, o cara que está ali em cima é a soma dos dois dentro de baixo. Tá certo? E nós vamos mostrar isso. Vamos lá, ó. Vocês há de concordar comigo que eu vou usar o A externo, tá? Lá em cima. Que o ângulo A externo mais o ângulo A interno é igual a 180, porque forma um ângulo raso. Ângulo raso, vocês já sabem, é meia circunferência, ó. Então, o A interno junto com o A externo é um ângulo raso, correto? Tá, mas quem é 180, alunos? Quem é 180? O 180 é a soma dos três ângulos internos, não é? Então, A mais B interno mais C interno é 180, não é? Olha lá, se eu corto esse com esse na igualdade, o que sobra para mim? Que o ângulo A externo é igual ao B interno mais C interno não adjacente, ó. Ó, certo? Nossa, professor, então quer dizer que o lado de cima é a soma dos dois de dentro. Exatamente. Ó, vou repetir a situação com o B, ó, o ângulo B. Ó, B externo mais B interno é igual a 180, lá, ó. B interno com B externo forma um ângulo raso, 180 graus, tá? Aqui eu coloquei dois riscos. Pagar a lousa com a mão é professor Lambão, mas seguindo a lógica ali, é 1 e 1, tá? Pagar a lousa com a mão é professor Lambão, olha lá, ó. Então o B externo mais o B interno, aqui não é 180, então vai ser A mais B mais C, não é? Em igualdade, a gente corta aquilo que tem de igual, certo? Na matemática aí. Então, eu chego à conclusão que o B externo, ele é igual a A interno não adjacente, mais C interno não adjacente a ele, olha lá. Então, esse B aqui fora é a soma dos dois de dentro, lá embaixo. Consegue ter a dimensão, alunos? Conseguiu ter a dimensão dessa demonstraçãozinha? Pronto. Só com essa triagem aqui, nós já vamos fazer 2 exercícios básicos para fechar a aula de hoje. Aí na próxima a gente retorna com triângulos novamente. Nós vamos bem devagar, desmiuçando o conteúdo de forma tranquila, calma, para você aprender geometria. Tá certo? Vamos aos exercícios? Vamos lá? Bom, vamos que vamos, né? 2 exercícios considerados básicos, tá? Básico porque se a gente pegar os vestibulares aí, as provas da OBMEP, né, de Olimpíadas de Matemática, elas estão num nível de raciocínio um pouco mais alto do que esses, tá? Então isso aqui é considerado básico. Vamos lá, ó. Demonstre que a soma dos ângulos externos de um triângulo é 360. Essa eu deixei para demonstração. Todos os livros didáticos convencionais trazem essa demonstração.
nós trouxemos aqui em forma de exercícios, tá? E vem como postulado também, que a soma dos ângulos externos de um triângulo é 360. Então, vou desenhar um triângulo aqui, né? De praxe, sempre usando régua, A, B e C. E aí você sabe, né, que o ângulo externo aqui, ó, desse triângulo aqui, o A externo é esse. Vou esticar aqui a corda, não faz de régua, professor. C externo. E aqui nós temos o B externo. A externo, né? C externo. B externo aqui, alunos. Olha lá, os três ângulos externos. Eu preciso provar que quando eu somo esse cara mais esse, ele tem que me dar 360. Nossa, professor, coisa difícil, hein? Difícil, hein, professor? Será que é difícil? Será? Como você nunca fez, para você pode ser que seja difícil, né? Por onde a gente começa, né? Por onde a gente começa? Nós vamos começar pela seguinte situação. Eu tenho um ângulo interno A aqui com o A externo, não é? Eu sei que o A interno mais o A externo é igual a 180 graus. Isso eu sei. Em toda demonstração você começa daquilo que você conhece, daquilo que você sabe. Ali é um ângulo raso. A mesma coisa acontece aqui, ó, né? Com esse verdinho aqui, 2 aqui. Aqui eu vou colocar 3 traços. E aí, para combinar com esse aqui, com 3, são 3 ângulos diferentes. Então, eu posso escrever que B mais B externo é igual a 180. E, de modo análogo, C interno mais C externo, 180. Eu quero mostrar que a soma dos externos é 360. Alunos, eu vou somar as 3 equações. Eu vou somar essas igualdades. Então, eu vou somar esses dois com esses dois com esses dois. Vai ficar como? A mais B mais C interno, não é esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais A externo mais B externo mais C externo é igual a quem? A soma de tudo isso é igual 180 mais 180 mais 180, não é? 180 mais 180 mais 180 vai me dar 3 vezes 180, né? Já fazendo direto aí, que é igual a 540. Professor, legal, hein? Tô gostando de ver, professor. Tá ficando legal a aula de geometria, isso. Mas a soma dos internos está aqui, ó. Quanto que vale a soma dos internos? A gente viu lá pelo postulado, 180 graus. Então isso aqui é 180. Então 180 mais A externo mais B externo mais C externo é igual a 540. O que eu vou fazer com 180 agora? Vou passar esse 180 para cá menos, né? Equacionando, vou fazer aqui embaixo. Nós vamos ficar com A externo mais B externo mais C externo igual 540 menos 180. Maravilha! O que sobrou na minha equação? Somente a soma dos ângulos externos, que é igual a quem? 540 menos 180, 360 graus. Conforme eu queria demonstrar. Ô professor, por que fica fazendo demonstração? Por que já não coloca logo que a soma dos 3 é 360 e encerra o papo, né? Encerra o assunto. Porque, alunos, é o seguinte, com essas demonstrações a gente aprende a raciocinar geometricamente o conteúdo, a gente aprende a escrever geometricamente os postulados, a gente aprende a interpretar geometricamente a situação. Não é só chegar aqui, calcular e fazer continha, não. Nós temos que fazer uma escrita, nós temos que criar uma situação de entendimento de tudo isso, tá? Próximo exercício agora é outro exercício de triângulos, né? Nós vamos ter que desenhar. E olha que nós só estamos usando os postulados que nós vimos até agora, aqueles 3 postulados, tá? Então aqui nós vamos desenhar, ó. Exercício 2. Num triângulo ABC, o ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C, oposto ao ABC, né, ao segmento BC,
é o quintuplo do ângulo A. Determine o ângulo A. Bom, é um tipo de exercício que se o aluno ele não souber ler, ele não consegue nem desenhar. Então é importante isso. Então vamos lá, um triângulo ABC. Está aqui o triângulo ABC. A, B, C. Está aqui. Certo? Num triângulo ABC. O ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C. Opa! B, ângulo B, tem como bissetriz uma reta. Ó, bissetriz aí. O que é bissetriz? Segmento de reta orientado que divide um ângulo em duas partes iguais. Ó, vai passar aqui, façando de conta que aqui é o meio, tá? Porque eu não medi aqui. Então, olha lá, ó, essa aqui é bissetriz, ó. Certo? Maravilha. O C também tem sua bissetriz. Eu vou fazer de uma corzinha diferente aqui, ó. Vai ser mais ou menos aqui o meio. Então, o C também tem a sua bissetriz. Olha lá, ó. Eles vão se encontrar aqui nesse ponto. Olha só o que está falando no exercício, ó. O ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C. O ângulo formado aqui pelas bissetrizes, as duas bissetrizes, o ponto de encontro das bissetrizes. Eu vou até chamar esse ponto de I, de incentro. Depois vocês vão ver o que é incentro, tá? Nós vamos falar lá na frente lá, tá certo? Então tá aqui, ó, os pontos de encontro das bissetrizes, tá aí, maravilha. Como é bissetriz, né? Como é bissetriz, vocês vão concordar comigo que esse ângulo aqui, ó, um ângulo θ é igual a esse, θ. Aqui é diferente, B é diferente de C. Então eu tenho que colocar outros valores aqui, ó. Aqui eu vou chamar de alfa e alfa, né? Dois valores iguais, θ e θ, porque a bissetriz cortou o ângulo B em dois pedaços. Então quer dizer que o B, professor, vale 2θ? Sim, e o C vale 2 alfa. Então o ângulo formado pela bissetriz oposto a BC, olha, oposto a BC, ó. Ele é o quintuplo do ângulo A. Então o ângulo A eu vou chamar de X. Ó, vou colocar um X aqui no ângulo A. Então meu ângulo A vai ser X. Tá? E esse ângulo I aqui vai ser 5x, que ele é o quintuplo de A. Então o ângulo I, lá do ponto I, do vértice, vai ser 5x. Maravilha, professor. Maravilha. E aí ele pede para você determinar o valor de A, o valor de X. Ih, professor, difícil, hein? Difícil. Difícil, professor. O senhor colocou nós num beco sem saída aí, de sinuca. Por onde eu começo, professor? Você tem que começar por aquilo que você sabe. O que você sabe sobre ângulos de triângulos? A primeira coisa que você sabe sobre ângulos de triângulo, o primeiro postulado é que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é igual a 180. Bota o postulado. Sabe por que eu fui um cara que consegui aprender matemática? Eu fui péssimo aluno em matemática, tá? Até eu estava no ensino médio. Eu aprendi estudando depois em casa, sozinho, lendo livros. Nossa, professor, que inteligência, hein? Como é que o senhor consegue isso? Pois é. Mas eu reprovei na escola, né? Antigamente a gente falava repetir, mas eu reprovei. Eu reprovei na 8ª série em matemática na escola. Fui reprovado. Matemática e ciência. Hoje dou aula das 3. Por quê? Porque eu sempre escrevia. Eu lia as coisas e ia escrevendo o que estava no assunto, na pauta. Então a pauta nossa aqui é que a soma dos ângulos internos é 180. Escreva. Certo? Maravilha. Quem que é o A? O A é o meu X que eu estou procurando. Quem que é o B? 2θ. Quem que é o C? 2 alfa. Igual a 180. Legal. Bacana. Tá. Beleza. O que isso me ajuda, professor? Nada. Vamos no outro triângulo. O outro triângulo é quem? É o triângulo, ó. Triângulo B e C. Implica, olha lá, ó. Esse aqui é o triângulo ABC. 5x mais θ mais alfa igual a 180 também, ó. Correto? Maravilha? Maravilha, professor. Maravilha. E agora? Agora, ó, o que eu vou fazer, ó. Eu tenho duas equações, ó. 3 variáveis, x, θ e gama. Mas eu vou matar duas variáveis aqui, ó. Θ mais alfa é igual a 180 menos
5x. Θ mais alto igual a 180 menos 5x. E olha aqui que eu vou escrever aqui, ó. X mais 2 vezes θ mais alfa, colocando 2 em evidência aqui, é igual a 180, não é? Professor, legal, quer dizer que eu posso pegar esse θ mais alfa e substituir por 180 menos 5x aqui? Sim, algebrismo, agora é algebrismo. X mais 2 vezes, olha lá, ó, 180 menos 5x igual a 180. Maravilha, professor. Nossa, que é isso? E o que nós vamos fazer agora? Olha lá, ó, x mais 360, né, porque eu vou aplicar a distributiva, menos 10x igual a 180. Ó, vou vir para cá, alunos, ó, para resolver a equação. Pronto! X menos 10x é menos 9x. Agora o algebrismo. 360 passa para cá, menos 180 menos 360, menos 180. Vou passar o menos 9 dividindo, o meu x vai dar 180 dividido por 9. Isso aqui vai me dar 20 graus. Então o A é 20 graus e esse aqui dentro é 100 graus. Aí, ó. Olha lá, ó. 20 graus. Maravilha. Nossa, professor, o senhor fazendo parece fácil. Essa é a frase, né, do dia que eu ouço de todos os alunos ao qual dou aula. Você fazendo, Luiz Caio Ferreira no Facebook, que tem 2 Ferreira, certo? Você fazendo parece muito fácil, você deixa tudo fácil. Mas quer facilitar a sua vida? Anote, escreva, leia e depois, quando você estiver diante do exercício desse, pega a pauta do dia. A pauta do dia é que a soma dos ângulos internos é 180. Nós só usamos esse postulado. Com 3 postulados nós resolve vários exercícios aí que estão aí na linha de sucessão dos grandes vestibulares aí do nosso país. Então, geometria tem que ler, tem que escrever bonito, tem que postular, tem que fazer a coisa organizada, tá bom? Um forte abraço, na próxima aula nós vamos vir quente com mais triângulos para você. Até lá!